Vamos ao texto sagrado, irmãos? Quero convidá-los ao livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias é de onde partiremos nesta tarde. Nós vamos ler apenas o verso 6 como ponto de partida nesta tarde. Gabi, agora esposa de Zé Vitor, estava para jogar o buquê, umas 2, 3 semanas atrás. E por isso, muitas solteiras, inclusive da igreja, se preparavam. Porém, para a tristeza de todas, foi uma menina de 7 anos que ficou com as flores. Super animada e escondendo o buquê, a menina se aproximou do pai, que conversava tranquilamente com os amigos. Ela chamou a atenção dele, dizendo: pai, eu ganhei, eu consegui. Pensando que não se tratava de algo tão grande, ele se voltou para ela e disse: filha, que legal. Mas de repente ele deu um pulo, irmãos. Quando viu o buquê na mão dela, o semblante mudou e ele, sério, disse: filha, pelo amor de Deus, joga esse negócio para longe, agora não. Que cena. Filme de terror para ele. E acho que aquele pai estava certo quando disse para a filha: agora não. No entanto, ele não terá como evitar o curso natural da vida. Deus permitindo, aquela menina vai crescer e vai se casar, pois o casamento é a regra. Solteirismo, biblicamente falando, é a exceção. E se esta é a realidade nua e crua para alguns, como ajudá-los? Quero dizer, o que nossos filhos devem saber ser para o casamento. E como preparamos as nossas filhas, o que elas devem procurar quando pensando em casamento. A mensagem desta tarde tem este objetivo: ajudar pais e filhos na preparação para o casamento. Vamos ler então Jeremias, capítulo de número 29, verso 6. O texto inspirado nos diz assim: casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado por tudo o que fizemos até aqui, cumprindo o que está prescrito em Tua palavra para o culto cristão. Agora nos aproximamos de Tua palavra, Senhor. Queremos ouvi-la. Queremos dar ouvidos à Tua voz. Joga por terra a nossa resistência, Senhor. Destrói as muitas vozes culturais que atordoam e perturbam os corações. Inclina-nos a Ti e ensina-nos sobre esta difícil e gloriosa missão, que é a preparação dos filhos para o casamento. Auxilia-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nós pedimos tudo isso em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Aparentemente, irmãos, alguns judeus não acreditaram no que aconteceu. Judá havia caído sob a poderosa mão de Nabucodonosor. Por isso, a esta altura da história da redenção, muitos irmãos nossos viviam como exilados em cidades da Babilônia.
E a todo tempo surgia um falso profeta com uma falsa mensagem. Eles diziam: não se preocupem tanto, logo vocês estarão de volta a Jerusalém. Jeremias discordava deles. E sob a liderança do Espírito, profetizava: o exílio vai demorar 70 anos. Aproveitem bem o tempo no exílio. Orem, por exemplo, pela cidade onde Deus os colocou. Trabalhem por ela, cuidem dela. Mas também, casem-se e preparem seus filhos para o casamento. A nossa situação é semelhante, irmãos. Nós também vivemos em uma espécie de exílio. Por isso Pedro nos chama em sua carta de forasteiros e peregrinos. Estamos de passagem neste mundo e em breve estaremos com o Pai para sempre. Até lá, porém, precisamos trabalhar pelo bem do Evangelho e devemos preparar a próxima geração de cristãos. O que o seu filho deve ser e o que a sua filha deve procurar quando pensando em um casamento. Através desta mensagem temática, eu quero repartir com vocês 3 respostas para as 2 perguntas. O que ele deve ser, o que ela deve procurar. Primeira resposta: um verdadeiro cristão. Porque esta deve ser nossa preocupação, pais, moças, rapazes. Porque Deus falou sobre o assunto na palavra e com clareza. É o que encontramos, por exemplo, na 2ª carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E eu gostaria que vocês fossem comigo ao texto de Coríntios. Depois dos 4 evangelhos, vem a narrativa de Atos, e logo depois de Atos você encontra as primeiras cartas de Paulo, as maiores. Romanos, 1 aos Coríntios e depois 2 aos Coríntios. Vamos ler o texto, capítulo 6, da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, do verso 14 ao verso 18. O apóstolo primeiro nos coloca diante de uma proibição, usando a metáfora do jugo, aquela peça que une os bois à frente da carroça. Ele nos diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Por que não, Paulo? Ele nos apresenta a resposta através de uma série de ilustrações que vêm em forma de perguntas retóricas. Ele nos pergunta: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Ele conclui: pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, ele fecha reiterando o que já disse: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Embora o texto seja claro, irmãos, não carecendo de muita interpretação, é possível que alguém aqui esteja me perguntando: Renan, podemos mesmo aplicar este texto ao assunto do casamento?
quando este assunto não é mencionado explicitamente aqui? Eu acho que sim, irmãos. Eu acho que é exatamente o que precisamos fazer. Por exemplo, comentando este texto, o reformador João Calvino escreveu: Paulo fala aqui de jugo da iniquidade, isto é, da participação em obras com as quais os cristãos não podem legitimamente ter comunhão. Com base nesse princípio, Calvino continua: o casamento também deve ser levado em consideração, pois este pode ser uma cilada em que homens e mulheres são enredados em harmonia com a impiedade. O próprio Paulo, sob a inspiração do Espírito, falando explicitamente sobre o casamento, escreveu em sua primeira carta: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Contanto que ele pertença ao Senhor é a orientação de um apóstolo. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. É o mandamento de Deus via apóstolo. Por isso, irmãos, como o autor do primeiro livro sugerido em nosso boletim, eu também digo que posso aceitar um baixinho. Também posso receber alguém que não seja tão atraente aos olhos dos homens. Posso ter um genro que ainda não tenha se estabelecido bem financeiramente na vida. E até posso aceitar um jovem que não seja São Paulino, que Deus me perdoe por isso. Mas jamais deveria ser obrigado a entregar as minhas filhas a não cristãos. É bíblico, irmãos. Trata-se da voz do nosso Deus. E eu sei o que algumas meninas estão pensando agora. Talvez procurando justificativas, alguém esteja dizendo: mas Renan, ele é resposta de oração. Eu estava de joelhos, jejuando e orando, e de repente ele passou. Outras talvez estejam dizendo: eu tentei os cristãos e eles me decepcionaram, por isso eu fui atrás de não cristãos. Outras ainda estão me dizendo: pastor, minha mãe gosta muito dele, ele é muito legal. Irmãs, eu não quero ser um estraga-prazer, mas eu lhes pergunto nesta tarde: o que seria mais sábio? Ouvir a voz do seu coração, que lhe diz que ele é resposta de oração, ou ouvir a voz objetiva do seu Deus? O que lhe é mais importante, ter a aprovação de seu pai, ou ter a aprovação de seu pai? Em última análise, é uma questão de fé. Você crê no cuidado de Deus e obedece, espera por Ele, não se aventurando, não se desesperando com quem você sabe que não deveria se relacionar. Deus cuidará de vocês, jovens. Tenham fé e obedeçam. Mais do que isso, abram os olhos para ver, para enxergar, para procurar alguém com quem se relacionar. E pelo que vocês deveriam procurar?
por cristãos genuínos, cristãos que nasceram de novo. Eu não quero saber se ele cresceu na igreja, nem se ele é filho do cristão A, B ou C. Não confiaria em profissão de fé pública. Eu não estou falando de história religiosa. Eu e vocês devemos procurar por novo nascimento, um lembrete e uma dica. Novo nascimento não é obra de homens, é obra de Deus. Querendo encantar meninas, ganhar os pais das meninas, muitos jovens atuam bem como cristãos. Citam o texto bíblico, vêm às nossas reuniões, até choram de vez em quando. Mas ele nasceu de novo de verdade? É uma obra sobrenatural de Deus, irmãos. Mas quando Deus a opera, Ele sempre deixa marcas, evidências. Uma delas é o arrependimento. Este jovem com quem você está conversando, ele se arrepende dos pecados que cometeu? Ele se entristece profundamente de ter pecado contra o Senhor? Ele se alegra pelo perdão que Cristo conquistou na cruz do Calvário? Ele vive se afastando do caminho do pecado e ao mesmo tempo se aproximando do caminho de Jesus? Qual é o objeto do amor deste menino? Ele ama a si mesmo, ama o mundo, ama os prazeres, ou ele ama a Cristo? Além de arrependimento, se ele é um cristão de verdade, ele vai apresentar mudanças reais no curso de sua vida. Uma mãe está me dizendo agora: Renan, eu sei que o meu filho é salvo, ele aceitou a Jesus quando tinha 7 anos de idade. Era o que eu pensava de mim mesmo nessa altura. Uma jovem está falando comigo dizendo: não, meu namorado é crente, ele foi à frente, fez uma oração quando tinha 27 anos de idade. Vamos confiar em respostas pontuais e emocionais, irmãos? Por mais doloroso que seja para alguns, o que Jesus disse ao final do Sermão da Montanha foi: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, Jesus conclui, é desta forma que deveríamos avaliar. Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Plural, não é um fruto, frutos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, concorda com Jesus, ele registra. Aqui é o retrato de alguém que nasceu de novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ao mesmo tempo, vocês foram renovados no modo de pensar e ensinados a revestir-se do novo homem. Este homem, diz Paulo, é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Não venha me dizer que você nasceu de novo se você continua na velha vida. Não acredite, minha irmã. Nem se dê por satisfeito, pai. Nós não queremos respostas pontuais e vagas do tipo: eu nasci na igreja. Nós precisamos orar
pregar até que nossos filhos deem frutos continuadamente, de que são salvos, de que amam a Cristo e rejeitam ao pecado. Oremos por isso, irmãos. O que ele deve ser e o que ela deve procurar, segunda resposta, um líder como Cristo. Se você está comigo em 2 aos Coríntios, vá 2 cartas para frente, para a direita, e ache o capítulo 5 de Efésios. Eu sou um homem de poucas séries de TV. E não me arrependo por isso. No entanto, eu preciso dizer que gostei bastante de uma indicação de um presbítero da igreja. Eu assisti The Band of Brothers, um bando de irmãos. Não sei se você já viu esta série. Dizem que é a melhor série de Segunda Guerra dos últimos tempos. A companhia Easy estava enfrentando os piores dias da batalha. O tempo estava terrivelmente frio. A munição e os suprimentos estavam acabando e a luta se tornava cada vez mais perigosa e sangrenta. Contudo, nada era pior do que a presença do novo tenente, o novo líder da companhia. Em dado momento, enquanto a câmera o acompanhava, o narrador do seriado simplesmente diz: ele não era um mau líder porque tomava decisões ruins. Ele era um mau líder porque não tomava decisão alguma. Por essa frase, valeu a pena assistir os 10 episódios do seriado da HBO. Líderes lideram. É o que homens fazem. Muito mais é o que esperamos de homens cristãos. Se em Gênesis 2 nós encontramos o que é a autoridade masculina na ordem e nos papéis da criação, é em Efésios 5 que achamos o modo operandi da liderança masculina. Não se trata de bater no peito e gritar, como eu já ouvi: eu sou o cabeça desta casa. Para a decepção das feministas e frustração dos machistas, o que encontramos aqui, irmãos, é o seguinte: a liderança bíblica masculina exige que as mulheres sejam consideradas como o mais elevado apreço. Os homens devem liderá-las somente como Cristo lidera a igreja. O que é isso na prática, Renan? É liderá-las em amor, como o próprio Cristo faz com a igreja. Por exemplo, Paulo escreve nos versos 28 e 29 de Efésios 5. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amor aqui é cuidado e respeito. Não é paixão ou sentimento. E na prática, isso significa, irmãos, que o rapaz deve ter cuidado e respeito com sua pretendente,
consigo mesmo e com a família dela. Ele não pode roubar a filha de um homem e de uma mulher e depois de meses, anos, aparecer para pedir permissão. Mas não é assim que acontece? Os camaradas encantam, ficam com as meninas, as amarram emocionalmente e depois, quando acham por bem, aparecem na casa delas para pedir permissão. Por quê? Agora. Que respeito foi esse? Que amor ele teve pela sua família? Um bom pretendente, ao se aproximar de você, minha irmãzinha, ele vai ter o cuidado de se aproximar da sua família também. Além do mais, ele terá cuidado consigo mesmo e com você. Salomão, por exemplo, pergunta: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Em palavras contemporâneas, o homem que acha que pode se aproximar de uma mulher sem comprometer o poder de avaliação dos dois, ou sem correr riscos emocionais e sexuais, é tolo e não sabe. Isso não vale apenas para homens casados tentando evitar a infidelidade. Isso vale especialmente para os solteiros que devem se manter puros até o casamento. Se ele quer algo sério com você, ele vai ter cuidado de você. Ele vai ter cuidado com você e consigo mesmo. Por outro lado, o apóstolo Paulo também escreve no verso de número 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esta é a exigência mais desafiadora de todas, irmãos. Porque, por nossa natureza, nós somos egoístas. E viver sacrificialmente pelo bem do outro é um milagre. É uma dádiva sobrenatural. Mas é exatamente o que ele deve fazer por você. Amá-la de modo sacrificial, amor abnegado. E isso você precisa ver antes do casamento, não é depois da cerimônia. Ele trata a mãe dessa forma? Ele trata os amigos dessa forma? Ele coloca outros em primeiro lugar? Ou ele é um egoísta que vive como se fosse o centro do mundo, exigindo atenção, bajulação de todos? Você acha que ele vai mudar por causa de você? Você acha que ele vai tratá-la diferente depois do casamento? Liderar como Cristo, irmãos, também significa liderar na palavra de Deus. Voltando ao verso de número 25, Paulo escreve: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Liderança bíblica não é o mesmo que gritar, irmãos, resmungar e deitar na cama exigindo que a mulher nos traga café e sandália na hora que queremos. Liderança bíblica é ter e assumir o compromisso de liderar a esposa e os filhos na
palavra. Mas ele nem gosta de ler a Bíblia, pastor. Então o que é que você acha dele? É o mesmo que alguém me dizer, pastor, eu quero ser pastor, mas não tenho muito gosto pela leitura da palavra. O que é que você acha que eu deveria dizer para essa pessoa? Não me faça essa pergunta, porque talvez você vai ficar ofendido com a minha resposta. Talvez eu lhe diga na cara, nem cristão você é. Sério? Como é que você quer liderar a igreja de Deus se você não conhece Deus? E como é que você está dizendo para a menina que vai liderá-la como Cristo se você não conhece Cristo? Não vai dar certo. Ele não sabe o que fazer. Por isso, meu irmão, se está treinando seu filho para iniciar a família, dê a ele um curso intensivo de amor pela Bíblia. E se está conversando com alguém, minha irmã, veja se ele dá prova de amor e crescimento na palavra. Sério? Esta prova não é apenas intelectual, tá, gente? Eu não estou pensando naquele teólogo. O cara conhece a Bíblia de cabo a rabo, sabe falar de doutrina X, Y, Z, mas na prática é uma negação. Crescimento bíblico genuíno não afeta apenas a mente, transforma o coração. Por isso, este homem com quem você quer casar, ou esse homem que se apresenta para namorar você, deve liderá-la na palavra, mas também em retidão. Não é o que Cristo está fazendo conosco? Nos santificando por meio da palavra, a fim de nos apresentar a Ele mesmo, puros e imaculados, porque Ele mesmo tem esse estado de santidade e glória. Mas como é que Ele vai fazer isso com você se Ele mesmo não tem compromisso com santidade e retidão? Ele vive para a glória de Deus? Ele se mantém puro e fiel mesmo quando isto lhe custa muito? Ou ele, como qualquer outra pessoa, vive para se dar bem na vida, mesmo quando tem que cometer alguns pecados? Você acha que ele vai mudar depois? Pais, nossos filhos e moças, seus pretendentes, devem revelar agora amor bíblico e cuidadoso, interesse e crescimento na palavra, vida reta e piedosa. Seu filho não tem isso? Ajude-o, por favor. Seu pretendente não tem isso? Não o namore, ele não está pronto. Espere no Senhor. O que ele deve ser? Pais. E o que elas devem procurar? A última resposta, irmãos. Os nossos filhos devem ser, as nossas filhas devem procurar homens que desejam ser pais. Para esta última divisão, eu quero ler o texto pregado na semana passada pelo presbítero Diogo, só que em uma versão ligeiramente diferente. A versão que usamos aqui na igreja costumeiramente é a NVI. Ela traduz o verso 5 do Salmo de número 127 da seguinte maneira: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Esta é a NVI. A revista e atualizada, uma versão mais tradicional, e que neste texto, de acordo com estudiosos, se acha mais perto do hebraico bíblico,
traduz o mesmo verso da seguinte maneira: feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. O homem, de acordo com esta última versão, não recebe filhos de maneira passiva. Deus enviou, tudo bem. Não. O homem descrito aqui é aquele que pensa em filhos. É aquele que deseja ter filhos. É aquele que se casa pensando também em ter filhos. E eu sei que isso é muito fora de moda, infelizmente, até para a própria igreja. Segundo o pastor Vold Bauckham, a Bíblia diz que filhos são bênçãos, nossa cultura que são empecilhos. A Bíblia diz que você será feliz caso tenha muitos filhos. O mundo dirá que você é execrável. Pior ainda, nossa cultura acredita que pessoas com muitos filhos são tolas. Por isso, este mesmo pastor conclui seu argumento, dizendo: a pergunta que devemos fazer enquanto cristãos é: que medida de influência permitiremos à cultura ter sobre nosso ponto de vista sobre esta questão? Mais importante ainda, que peso permitiremos que o assunto dos filhos tenha sobre as escolhas que fazemos pensando no casamento? De maneira objetiva, então, nós precisamos saber antes do altar: ele quer ter filhos? Ele vê filhos como o mundo vê, pesos, empecilhos, obstáculos à felicidade? Ou ele vê filhos como a palavra de Deus ensina? Bênçãos, dádivas. Ele a quer como a mãe de filhos? Ou ele a procura apenas pensando na sua beleza exterior, no seu intelecto, ou no que você pode conquistar profissionalmente como mulher? Não existia isso antes. Mas tem muito homem assim hoje. Contudo, irmãos, tenhamos cuidado, pois eu também não estou falando de idolatria aos filhos. Estes são os polos dos nossos dias. Enquanto uns não querem filhos, outros se prostram diante deles. Mas a Bíblia, que celebra o homem que quer filhos, despreza qualquer pessoa que idolatra filhos. O texto bíblico registra: o homem deve deixar pai e mãe para se unir à sua mulher, se tornando com ela uma só carne. Isso significa, sim, que filhos devem deixar pais para iniciar uma nova família, mas também significa que pais devem deixar filhos, liberar filhos, criar filhos, treinar filhos para que estes estabeleçam, iniciem novas famílias. E isso não começa no dia do casamento, meu amigo. Isso começa no dia do nascimento. Você recebe uma dádiva que está na sua casa de passagem. Você não pode esperar os 18 anos, os 24 anos, para se envolver com a formação do seu filho. E sabe qual é a melhor maneira de preparar filhos para o casamento? Priorizando o casamento e não os filhos. Porque quando você faz dos filhos o centro do casamento, você está enviando uma mensagem equivocada também para eles. É o que eles vão fazer no casamento deles.
Nós não fazemos de filhos o centro da família, irmãos. Cristo é o centro da nossa família. Nós não fazemos de filhos pequenos deuses, diante de quem nos curvamos, ao redor de quem nós corremos, para quem facilitamos tudo e todos o tempo inteiro. Não. Um benefício de ter muitos filhos é que eles vão brigar muito. E aí você fica o tempo todo querendo separar. A vida não vai ser assim, não. A vida é uma guerra. E a nossa família, então, deveria prepará-los para a vida. Principalmente para o ministério do casamento. O melhor presente que você pode dar, mãe, às suas filhas é amar o seu esposo, sendo-lhe submissa, fiel e respeitosa. O melhor presente que você pode dar a seus filhos, pai, é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. De modo que durante todo o casamento os filhos vejam quão belo e maravilhoso é este ministério que Deus deu à humanidade. Procurem, meninas, por jovens que querem ter filhos. Além disso, procurem por aqueles que revelam agora compromisso de investimento a longo prazo nas famílias. Estou pensando em tempo, atenção, dedicação e educação. Um dos textos mais assustadores da Bíblia sobre a negligência paterna se acha no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Só tome nota. Não vá comigo, eu vou ler o texto para vocês. O texto bíblico registra: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. O que é isso, irmãos, que Deus vai realizar em Israel? Executarei contra a família de Eli tudo o que falei, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os ensinou, não os repreendeu. Por isso eu jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Eli deve servir como um alerta perpétuo acerca da negligência paterna. Você acha que não vai ter custo? O pecado dele não era falta de conhecimento, nem mesmo de frequência na adoração. Ele era um sacerdote, irmãos. O pecado dele era omissão, era negligência, falta de envolvimento com a família. E sobre este pecado, o mesmo pastor que citei antes faz uma comparação interessante entre dois grandes homens de Deus do passado, de quem vocês já devem ter ouvido falar: Jonathan Edwards e A.W. Tozer. Sobre o primeiro, o comentarista diz: embora fosse pastor, escritor e pregador, Edwards liderava cultos familiares com regularidade e supervisionava a educação de seus 11 filhos, um a um, todos os dias. Ele caminhava 1 hora por dia com um de seus filhos. Nenhum deles se perdeu. Recentemente fizeram uma pesquisa e encontraram 1.400 descendentes de Edwards.
nas mais altas posições de destaque dos Estados Unidos. Sobre o segundo, o mesmo comentarista escreve: Tozer via a família como uma distração ou um empecilho. Como muitos de seus dias, ele pensava no ministério como o altar em que sua família devia ser sacrificada se necessário. O sucesso de seu ministério atrapalhava a vida familiar saudável, uma vez que, por causa dos muitos compromissos, ele estava mais fora que dentro de casa. E mesmo quando estava em casa, só se preocupava com leitura e oração no escritório. Se eu posso falar assim de pastores, o que não teria para dizer sobre empresários, profissionais, liberais, políticos, homens e mulheres que são um sucesso do lado de fora, mas às vezes um completo fracasso do lado de dentro. Se quer ser pai para a glória de Deus, meu irmão, não negligencie a sua casa. Não chegue do trabalho procurando cama, descanso e entretenimento. Eu tenho para mim, jovens, homens, que homens de Deus são aqueles que vão dormir exaustos ao final do dia. Sério. São aqueles que se cansam do lado de fora, mas se cansam igualmente do lado de dentro. Pois não fomos chamados apenas para caçar o que comer, irmãos. Tão importante quanto fomos chamados para pastorear esposas e filhos. Você não acha que eu chego em casa cansado também? Às vezes eu chego de fininho, abrindo a porta para ver se todo mundo já está dormindo. E então minhas filhas me pedem para fazer a leitura de um livro. Eu queria assistir o jogo. Eu estou cansado, minha mente está exausta. Mas quantas vezes eu fui abençoado, irmãos, ao sentar com as minhas filhas, por 15, 20 minutos sem uma leitura de um livro. Você acha que eu estou sempre disposto a lavar a louça? Vocês acham que eu estou disposto todos os dias a fazer isso? A levantar todos os dias cedo para ajudar minha esposa com o café da manhã das meninas? Tem dia que quando o despertador bate, eu digo: meu Deus, já de novo, tudo. Então eu oro, irmãos. Senhor, enche-me de força. Me dá poder do alto para cumprir a minha primeira missão enquanto pastor, cuidar da minha casa. Homens chegam em casa e querem tempo livre, não é? Entretenimento, cama, vida boa. Meu irmão, uma das melhores bênçãos de Deus para a sua vida é a ocupação. Homem entediado é homem perigoso. É esse tipo de homem que se torna vulnerável à pornografia. Todo mundo está dormindo e o camarada está lá, zapeando a televisão, entrando na internet às 2 da manhã. Homens assim, que querem apenas curtir, são casados, pais de família, mas querem viver como solteiros, com amigos, são homens vulneráveis ao adultério. Então, se você quer fazer alguma coisa para o bem da sua casa, meu irmão, chegue e doe-se até a última gota por sua esposa e filhos. E eu duvido se você vai ter uma noite inteira de insônia. Eu sei que alguns têm algum tipo de doença, e eu sei momentaneamente estresse, problema. Eu entendo. A maioria dos casos, no meu ponto de vista, é tempo livre demais. O cara vai dormir cheio de energia. Não está cansado. Duvido.
levante-se cedo e vá dormir tarde ao lado da sua esposa nas tarefas de casa. Você vai deitar, dormir um sono pesado, reparador para a glória de Deus. E lembrem-se disso, irmãos. Descanso só em Cristo. Acha que férias já descanso para alguém? O camarada tira 30 dias de férias, mas deixa 5 para o final, para poder se recuperar para voltar ao trabalho. Não é assim? 2 dias antes do trabalho não faz mais nada, não vai mais ao cinema, não vai mais à praia, fica só dormindo, porque vai voltar ao trabalho. Porque férias não conseguem nos dar descanso de verdade, irmãos. Descanso só em Cristo. Então não fique reclamando que você está cansado, não. Esteja exausto. Corra para a presença dEle. E nele você terá descanso, estado de mente e de coração, para a glória de Deus. E por fim, o homem com quem você deve casar, o homem que você deve preparar para o casamento, deve ser alguém que tem o compromisso de sustentar a casa financeiramente. Olha o que Paulo escreve a Tito sobre as mulheres. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, nem fofoca, nem bebida, minha irmã. É o que Paulo está dizendo a Tito. O que elas devem fazer? Serem capazes de ensinar o que é bom. As mais velhas entre nós deveriam ser baitas professoras. Assim, elas poderão orientar as mulheres mais jovens a quê? A serem a número 1 na empresa? A serem as mais renomadas mulheres no mundo? Não, podem até ser. Mas eis o que Deus espera de mulheres. As mais jovens devem amar seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras, devem estar ocupadas em casa, devem ser bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Estar ocupada em casa, em versões mais antigas, é traduzido por ser boa dona de casa. Ah, Renan, então as mulheres não podem trabalhar fora? Podem. Claro que podem. Contudo, não devem trabalhar tanto fora que são obrigadas a esquecer a família. Como coloca um comentarista, as mulheres não podem ser mais conhecidas fora de casa do que dentro de casa. E de novo eu cito um comentarista que escreve: sempre achei engraçado o fato de quase não vermos problema em pedir às mulheres para compartilhar conosco da maldição de Adão. Do suor do teu rosto comerás. Nenhum homem tem problema de pedir isso de sua esposa. Quando nós, homens, somos incapazes de participar da maldição de Eva, com dor darás à luz. De novo, eu não estou dizendo que elas não podem trabalhar fora. Elas podem. Mas se você é homem, para a glória de Deus, meu irmão, você não vai roubar o direito da sua esposa de ser mulher e mãe de seus filhos. Meninas, procurem os melhores empregos que vocês podem ter. Há centenas de possibilidades para vocês de 6 horas, de um turno, de poucas horas de trabalho. E procurem homens de verdade que vão dar duro por vocês, a ponto de permitirem que vocês sejam mães.
e não tenham que deixar os filhos o tempo inteiro com os outros. Outro dia eu conversei com uma jovem muito bem sucedida. Eu acho que dinheiro não falta ali não. Mas com tristeza no coração e no olhar ela me dizia: pastor, eu tenho um filho de 15 anos. E ele é um completo estranho para mim. O que vocês acham que eu deveria ter dito? Ah, não, tudo bem, minha irmã. É assim mesmo. Adolescente é difícil, os nossos tempos mudaram. Não, irmão, sinto muito. Eu lamentei por ela, eu lamentei com ela, eu concordei com ela. E eu lhe disse: você ainda tem tempo. Reduza o seu horário, sua carga de trabalho, você pode. E invista os últimos anos da adolescência do seu filho com ele. Eu sei que algumas mães não têm a opção de fazê-lo. A longo prazo, vocês e eu, nós deveríamos planejar melhor, irmãos, a nossa vida. Não precisamos de tudo que temos, irmãos. Mas talvez já temos tanta coisa que agora a gente precisa viver para trabalhar. Se tivéssemos uma vida mais simples, não precisaríamos de tanto tempo fora de casa. Mas se você é uma dessas mulheres que trabalha o dia inteiro e tem filhos e esposo, saiba que alguém ou alguma coisa vai sair perdendo. Que não sejam seus filhos. Que seja seu corpo, a academia. Que seja o seu entretenimento, o seriado. Que seja o seu hobby. Eu não sei como tanta gente tem tanto hobby, irmão. Eu tenho quase 15 anos de casado, eu não tenho um. Eu fico, rapaz, eu vou fazer uma... Não dá tempo. Diga não a algumas coisas. Porque você já disse sim a seus filhos, se você os tem. E se está pensando em casar, minha irmãzinha, veja bem se este homem tem estes compromissos aqui com você e diante do Senhor. As jovens da igreja, infelizmente, não pegaram o buquê de Gabi, irmãos. Ficaram tristes e um até ensaiou um protesto. Não é justo, pastor. Ela nem pode casar ainda. É assim que muitos jovens estão, irmãos. Brigando consigo mesmo, com os outros e às vezes até com Deus. Cristãos, homens e mulheres, não precisamos fazê-lo. Podemos confiar em Deus. Deus é soberano, como nós cantamos, pregamos. Viva na prática confiando neste Deus. Eu costumo dizer a alguns jovens meio desesperados: meu irmão, tenha calma. Deus não criou Eva e a colocou em um ponto do jardim e começou a brincar de pique e esconde com Adão. Vamos lá, Adão, vê se acha Eva. Tem isso na Bíblia, irmãos? Tem isso não, meu irmão. Deus fez Eva e a levou a Adão. Se você crê em Gênesis 2 e no Deus que criou todas as coisas, inclusive homem e mulher, descanse no Senhor, abençoada. Ele vai trazer. Esteja com os olhos abertos. Não procurando quase homens. Eu chamo quase homens aqueles cabas musculosos, que andam com um carro conversível, só tem lugar para uma pessoa, ele não quer nem ter filho. Egoísta. Só tem lugar para outra pessoa. E geralmente não é esposa não, viu? Você não precisa de quase homem não, meu.
fortão, bonitão. Você precisa de homem de verdade, que nasceu de novo sob o poder do Espírito, que está disposto a liderar a família como Cristo e que deseja, a despeito de tudo o que houve na sociedade, ter filhos para a glória de Deus. É o que você enxerga neste pretendente? É o que você enxerga nos seus filhos, meu irmão? É assim que você se vê, jovem? Eu não quero desencorajar vocês. Eu estou aqui para encorajá-los, dando-lhes uma visão alta do que Deus espera de nós. Mas certo que para aquilo que Deus nos chamou, irmãos, Ele também nos dará poder para isso. Por isso eu termino chamando todos, pais e filhos, ao Evangelho de Jesus Cristo. Sozinhos, nada podemos fazer. Você não pode ser pai para a glória de Deus, eu não posso ser marido para a glória de Deus, vocês não podem ser jovens para a glória de Deus. Nós temos a Cristo, e em Cristo temos tudo o que precisamos para viver a vida cristã para a glória do Senhor. Se é cristão e não tem ensinado seu filho este padrão, se é cristão e não tem vivido este modelo, venha ao Senhor em arrependimento nesta última música. Ore a Deus, confesse os seus pecados, peça ajuda do alto. Se você ainda não é cristão de verdade, se não se percebe amando a Deus mais do que ao pecado, se se enxerga apenas como um religioso que frequenta essa casa vez por outra, se não tem amor ardente pelo Senhor, venha a Cristo, confesse os seus pecados, diga a Ele que você não pode produzir isso, que você não tem como ser o que Ele espera. Diga-lhe a verdade e clame ao Senhor em arrependimento. Deus, faça por mim o que eu não posso fazer. Por obra do Espírito, como Ele fez com muitos de nós, Ele pode abrir os seus olhos, a fim de que você olhe para Cristo e o tenha como a pérola mais valiosa deste universo. E nele tenha poder do alto para ser e fazer aquilo que Ele espera de você. Vamos ficar de pé, irmãos, e terminar adorando a Deus com uma canção que declara a nossa confiança no Senhor. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Oh,
dentro e fora do coração. Mas mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo, tremor, pois Ele o governa. Enfim habitarei para sempre. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento na tua presença. Te agradecer porque aqui estamos cantando, louvando e bendizendo o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos ensinamentos que foi trazido através da tua palavra. Amém. Aos nossos corações nesta noite. Que nós, pais e mães e filhos, possamos dedicar cada dia as nossas vidas na criação dos nossos filhos, para que eles possam cada dia, Senhor, fazer as melhores escolhas. Amém. Olhando tão somente para as Escrituras, olhando somente para Cristo, e aprendendo, Senhor, tudo aquilo que tem escutado da voz do teu servo a cada domingo, ensinamentos da tua palavra, como criar filhos, como os filhos devem se comportar diante do teu altar. Pai querido, que nós possamos estarmos com as nossas mentes voltadas tão somente para ti. Amém. Fazendo a tua vontade, ouvindo a tua voz, obedecendo o teu querer. Amém. Fica conosco, Senhor. Concede-nos uma semana tranquila na tua presença, refletindo tudo aquilo que ouvimos nesta tarde.
dos ensinamentos da Tua palavra. E coloca-nos, ó Deus, como pais responsáveis pelas nossas famílias. Amém. Que nós possamos darmos o exemplo de pai, de avô, e que os nossos filhos possam aprender a cada dia o melhor que é estar diante de Ti. Recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos, que tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor.